Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia com o professor Raniel. Vamos ao pensamento do dia? Sua tarefa é descobrir o seu trabalho, ou seja, o seu talento, e então, com todo o coração, dedicar-se a ele. Esse pensamento é do Buda. Vocês gostaram? Eu concordo, né, muito com esse pensamento. Inclusive, né, ontem foi o Dia dos Professores, nessa profissão que eu amo, e quero parabenizar todos os demais colegas de profissão. Na aula de hoje, nós iremos fazer a correção do PET volume 4, que é o plano de estudo tutorado. Vamos lá? Na primeira semana, nós tivemos aí o tema sobre verdade e validade, né, e mais especificamente, né, sobre o tratado entre a fé e a razão. Na atividade 1, né, nós tivemos aí um trecho, né, da carta de João Paulo II, orientando a Igreja Católica em relação a esse tema. E dentre as alternativas, né, pediu que nós podemos concluir, e a resposta correta é a letra A, né, que a fé e a razão, apesar de distintas, não contradizem uma à outra. Na número 2, também nós tivemos aqui a orientação para redigir um texto, né, avaliando aí a realidade humana, né, do presente século e do século XX, e falar um pouco também sobre a urgência, né, de uma reformulação ética, né, atualmente, independentemente, né, da gente professar ou não uma fé. Então, essa resposta 2 é uma resposta de cunho pessoal, né? E vocês, né, devem, então, fazer um direcionamento, né? Uma posição em relação, então, à ética, né? Que é tão importante para os nossos dias. Na semana 2, né, o tema da aula foi sobre ser e dever ser, né? O mundo aí como vontade de representação em Schopenhauer. E nós tivemos então aí a questão 1, né, relacionada, né, até mesmo à alegoria da caverna, e que pediu para a gente então, né, é evidente perceber as ilusões do mundo sensível e qual é a forma de não nos seduzir por elas. Então essa também é uma resposta pessoal, né? Só oriento vocês para observar que as ilusões, né, normalmente estão aí na zona de conforto, no nosso comodismo, né, naquilo que nós gostamos e já estamos habituados, né, àquilo que nos agrada. Né? Por exemplo, né, as redes sociais, Netflix, tudo isso, né, nos gera aí um estado, né, de inércia. E é importante, né, a gente ficar muito atento, né, porque inclusive tem um documentário, né, na Netflix sobre o dilema das redes sociais e nos faz refletir bastante, né, um pouquinho também sobre esse tema, né, porque nós também não vemos as coisas como elas são, né, e acaba que as redes sociais, né, têm influenciado aí na nossa visão de mundo, na cultura da sociedade, né? E esse pensamento aqui, concluindo ele, né? Então, nós vemos as coisas como nós somos, mas atualmente nós estamos sendo influenciados, né, a ver o mundo, né, com um olhar, né, um pouco aí mais capitalista, um olhar mais individualizado, né? Então, deixo aí como sugestão aí para vocês também esse documentário na Netflix, né, O Dilema das Redes. Complementando aqui ainda a resposta da 1, né, nós não devemos deixar seduzir pelas nossas vontades, né, porque Schopenhauer afirma que a única saída, né, seria uma vida aí ascética, né, de pobreza, de desapego, né, para a gente desapegar então das coisas materiais. Por isso, né, é importante a gente refletir sempre, estar inconformados, né, com os problemas sociais e ter objetivos claros, né? É muito importante a gente ter um projeto de vida para a gente então não ser influenciado, né? Não sermos aí objetos aí de manobra, né? Então fica aí essa reflexão. A número 2, pessoal, nós temos um trecho, né, sobre o mundo como vontade, também de Schopenhauer, né, e colocando que a vontade, então, é o motor das nossas vidas.
né? A satisfação dessas que nos conduz aí à felicidade. E na letra A pergunta o seguinte: utilizando os princípios filosóficos, como devemos interpretar as nossas vontades rumo à nossa felicidade? Então, as nossas vontades, né, são a essência da nossa subjetividade aí no mundo, né? O ser humano não está também programado para atingir, né, esse último estado da autorrealização, porque nós normalmente temos um objetivo e quando atingimos, a gente quer outro, né? Nós sempre queremos algo a mais, não é mesmo? Então, logo nós devemos buscar aí o equilíbrio, né? E como Schopenhauer também defende, nós devemos buscar aí a paz interior, né? E muitas das vezes isso é através do desapego. Então, a finalidade da vida, né? Na verdade, né? Essa tal felicidade também, na verdade, ela está no caminho, né? Na construção, né? E porque a gente então deve valorizar as coisas simples, né? Cada momento da nossa vida, né? Porque a felicidade então aí, né? Essa energia que nos motiva, ela está, né, na construção aí da nossa história, né? E não nós não devemos ter a felicidade como objetivo final, né? De se encontrar somente, né, ao final da vida, né? Mas sim encontrá-la todos os dias na simplicidade das coisas. A letra B pergunta também qual o papel da autonomia do pensar no exercício de nossa vontade, né? Então, essa autonomia de pensar ela é fundamental, né? Schopenhauer afirma que pensamentos alheios, né, lidos, são sobras da refeição de outras pessoas. Então, nós devemos ser aí autênticos e autônomos na nossa forma de pensar, né? Não ser aí, né, a famosa aí Maria vai com as outras, né? Agora, na letra C, pergunta: como a vontade pode ser condicionada por interesses externos a nós e como ela se figura em ferramenta de controle social? Como sugestão de resposta, né, apresento aqui para vocês, né? A vontade pode ser então condicionada, por exemplo, por uma propaganda, né, que sempre vai gerar aí uma necessidade, né, um impulso aí para a compra. Então, dessa forma, né, o governo também pode manipular a sociedade através das suas mídias, né? Principalmente aí nós estamos chegando no período de eleições, né? Nós então sabemos que essa vontade, né, muitas das vezes ela pode ser condicionada, né? Porém, deixo também mais um alerta, né? Não venda aí seu voto, né? Seja aí um eleitor consciente, né? E vote mesmo pensando não nos seus interesses individuais, mas sim na coletividade. Agora, pessoal, na semana 3, falamos sobre o socialismo de Marx, né? E a questão, só tinha uma atividade para essa semana e foi pedido, então, para fazer um debate, né, com os professores de História, Sociologia, ou até mesmo, né, uma pesquisa sobre o socialismo, os conceitos de Karl Marx, né, e ressaltar também os pontos positivos e negativos, né, dessa corrente. Então, pessoal, quem pôde, né, fazer a videoconferência com os professores, ótimo. Porém, né, aí quem não conseguiu poderia, né, fazer uma busca aí na internet, né, sobre esses temas. Eu trouxe aqui para vocês, né, como sugestão que o socialismo, então, segundo Karl Marx, é o sistema, né, no qual os meios de produção, né, são administrados aí pelo governo, né, pelo Estado, né, mas numa propriedade cooperativista, e o socialismo nada mais é do que a superação do nosso sistema atual, né, que é o capitalismo, por meio aí da revolução dos trabalhadores, né, porque inclusive um dos primeiros conceitos aqui que eu coloquei, que vocês depois podem pesquisar e complementar a resposta, é sobre as classes sociais, essa luta das classes, né, o conceito também de mais-valia, de alienação, né? Então, tudo isso está relacionado aí com essa revolução dos trabalhadores. E ao invés do lucro privado, né, o socialismo, o foco dele é a satisfação da necessidade de todos, né? Por isso,
ele é até um pouco utópico, né? Nós pensarmos aí, né, de uma sociedade que não busca seus interesses, no qual os indivíduos, né, não buscam seus interesses individuais, mas sim pensam no coletivo, né? Então, exemplos, né, ao longo aí da história também que vocês podem pesquisar é a Revolução Russa, né, que inclusive depois da origem, né, a União Soviética, a Revolução Cubana, Chinesa, né, e os pontos positivos e negativos eu também vou deixar aí, né, para vocês manifestar o posicionamento de acordo com suas pesquisas, tá bom? E para finalizar, nós temos aí a semana 4, que foi sobre a existência humana, né, segundo Nietzsche. Já um tema um pouco mais complexo, né? Inclusive, sugiro que vocês pesquisem, né, um pouco mais sobre, né, esse importante filósofo. E na atividade 1, né, foi apresentado algumas alternativas e pediu para vocês descrever, assinalar, então, né, aqueles conceitos encontrados na filosofia de Nietzsche, exceto. Então, qual alternativa é que está errada? Então, nós ficamos aqui com a letra B, né, que o super-homem, né, o indivíduo que é capaz de superar-se e possui um valor em si. Nietzsche não defende isso, né? Ele fala que o além do homem é aquele indivíduo que consegue superar, né? não produzir valor em si. É por isso que essa alternativa está incorreta. Na número 2, pessoal, também pediu para assinalar a alternativa que não está de acordo com a filosofia, né, de Nietzsche. Então, nós ficamos aqui com a letra D, no qual está assim que não existe papel para a razão na compreensão dos valores, né? Está errado, né? Nietzsche defende que nós devemos sim utilizar da razão. E a número 3, para finalizar, nós temos aqui o conceito, né, da morte de Deus, né, que Nietzsche defende, e pediu para assinalar a alternativa que reflete esse conceito. E nós, então, assinalamos aí a alternativa C, né, que a morte de Deus implica a perda das sanções sobrenaturais dos valores, né? E, de fato, né, as pessoas atualmente, né, estão esquecendo Deus, né, que é isso que Nietzsche aí vem falando nesse conceito, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado vocês, então, com essas respostas, né? Quem quiser, né, pode deixar aqui nos comentários o seu e-mail, que eu encaminho esse arquivo, tá bom? Espero ter ajudado. Lembrando que essas são sugestões de respostas, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até logo.